TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é terça-feira, 7 de abril. E você vai ver a seguir. Mulher é presa por abandono de incapaz em Itaipava. TCE dá parecer prévio favorável às contas do ex-prefeito de Três Rios. Subsecretário de Paraíba do Sul morre após colisão com caminhão na BR-393. Prefeitura decreta luta oficial de 3 dias. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Uma mulher de 62 anos foi presa por abandono de incapaz na tarde de segunda-feira em Itaipava. Na ocasião, 2 crianças de 9 e 3 anos foram encontradas sozinhas dentro de um carro desligado, com os vidros fechados e, de acordo com a polícia, elas estariam em uma situação de risco. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha percebeu as crianças trancadas no veículo, com os vidros embaçados e sinais de calor no interior. Uma delas, inclusive, chorava. Diante disso, um homem conseguiu abrir o carro para prestar socorro e ofereceu água. Quando os agentes chegaram, encontraram as menores suadas, assustadas e desacompanhadas. Uma das crianças informou que a responsável teria saído para ir ao banco. Posteriormente, ela foi localizada nas proximidades e encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava. Ela permaneceu presa e vai responder por abandono de incapaz. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E olha, as contas da Prefeitura de Três Rios, referentes ao exercício de 2024, geridas pelo ex-prefeito Joacir Barbaglio Pereira, do Republicanos, receberam um parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Apesar da aprovação, houve ressalvas e determinações, visto que as contas foram reprovadas pela Corte em 2025. As contas não tiveram aprovação por parte do Tribunal de Contas, em razão do município não ter atingido equilíbrio financeiro no exercício de 2024. As contas geridas por Joacir Barbaglio Pereira, conhecido como Joa, não atenderam determinações vigentes, como a aplicação mínima de recursos na educação. Não atingimento do equilíbrio financeiro do exercício, descumprimento do artigo 42 da LRF e não aplicação no mínimo de 25% das receitas com impostos e transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Tal sugestão também é acompanhada pelo Ministério Público de Contas. O relator do caso, Marcelo Verdini Maia, logo no início da leitura do relatório, ressaltou em caráter preliminar um parecer favorável para as contas de Joa. Em sessão plenária realizada no dia 1º de abril deste ano, Marcelo Verdini informou que houve correção dos dados sobre o mandato de Joa, o que possibilitou uma nova análise, mesmo com a manutenção das irregularidades apontadas inicialmente pelo tribunal. Vale ressaltar que no dia 10 de março, também deste ano, a defesa do ex-prefeito apresentou novos argumentos que serão considerados na decisão final. O documento informa passivos financeiros que devem ser desconsiderados. Aproximadamente R$ 4.600.000 a título de restos a pagar prescritos, aproximadamente R$ 11 milhões referentes a restos a pagar não processados e efetivamente cancelados, e aproximadamente R$ 18.800.000 a título de valores restituíveis, por não configurarem obrigação do município. O responsável pelo caso também afastou a possibilidade de irregularidades em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, mas determinou que o município adote ações necessárias para atender a norma no fim da gestão. Uma das principais ressalvas e determinações refere-se a medidas que devem ser adotadas pelo atual prefeito Jonas Gico, como a disponibilidade de caixa no fim do mandato em 2027. Isto posto, eu entendo que, no caso concreto, a irregularidade preliminarmente atribuída não mais se reveste de materialidade suficiente para fins de emissão de parecer prévio contrário.
O TCE ressaltou que o Executivo precisa controlar melhor o que sobra em caixa para não gastar além do que arrecada. Se as despesas da Prefeitura forem maiores que a arrecadação e as vedações não forem seguidas, as contas poderão ser reprovadas. Outro ponto é em relação às dívidas judiciais, os chamados precatórios. Caso não sejam pagas conforme a lei, a gestão poderá sofrer sanções já na análise das contas de 2026. As verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Merenda Escolar também foram mencionadas. Ficou proibido usar a verba deste fundo para a compra de alimentos. Além disso, o que for gasto com a alimentação não pode ser somado aos 25% obrigatórios que a Prefeitura deve aplicar na educação. O voto é pela emissão de parecer prévio favorável, a aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Três Rios, senhor Joacir Barbalho Pereira, referentes ao exercício de 2024, com ressalvas, determinações, comunicações e posterior arquivamento. Este é meu voto, senhor presidente. Após a conclusão do parecer técnico do tribunal, a análise segue para a Câmara Municipal de Três Rios, onde os parlamentares serão responsáveis por julgar as contas, podendo aprovar ou rejeitar. Nós questionamos a Casa Legislativa para saber se já há data prevista para a votação, porém não recebemos resposta até o fechamento desta edição. A reportagem questionou ainda ao ex-prefeito Joacir Barbalho sobre a nova decisão da Corte, mas também não houve retorno até o fechamento desta edição. Um acidente grave terminou com a morte de Luiz Carlos Raimundo Júnior, que era subsecretário de Tecnologia e Comunicação de Paraíba do Sul e provocou a interdição parcial da BR-393 no sul fluminense. A colisão envolveu uma moto e um caminhão e aconteceu na altura do quilômetro 178 na madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã, na rodovia Lúcio Meira, na localidade de Barão de Angra. A vítima é identificada como Luiz Carlos Raimundo Júnior, de 41 anos, que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O trânsito funcionou no sistema de pare e siga durante o atendimento da ocorrência e foi totalmente liberado por volta das 8 horas da manhã. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas e o caso foi registrado na Delegacia de Paraíba do Sul. Em nota, a Prefeitura de Paraíba do Sul lamentou a morte do subsecretário de Tecnologia e Comunicação do município. Conhecido como Júnior, ele deixa, segundo a Prefeitura, um legado de dedicação, responsabilidade e compromisso com o serviço público. Em homenagem, foi decretado luto oficial de 3 dias na cidade. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E você vai ver depois do intervalo. Mês de abril começa com clima típico de outono e previsão indica temperaturas estáveis e chuva dentro da média no estado do Rio. Homem é preso e menor é apreendido em ação contra tráfico de drogas em Três Rios. Arma de uso restrito e drogas são apreendidas no Quitandinha, em Petrópolis. Homem é preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O mês de abril deve ter um clima típico de outono na região sudeste, com temperaturas estáveis e volumes de chuva próximos da média. Já na região serrana do Rio de Janeiro, a previsão é que ocorram algumas variações no clima ao longo das próximas semanas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no estado do Rio de Janeiro, as temperaturas devem ficar próximas da média para o período, sem grandes extremos. A chuva também tende a se manter dentro do esperado para abril, com possibilidade de volumes um pouco mais elevados em áreas do litoral. Na região serrana, o cenário é de dias de sol entre nuvens, intercalados com pancadas de chuva, principalmente no fim da tarde e da noite. Essas mudanças são típicas do outono, uma estação marcada por variações rápidas no tempo ao longo do dia, o que exige a atenção da população. Mesmo sem a previsão de extremos, especialistas alertam para dias mais quentes em alguns períodos, com temperaturas podendo chegar perto dos 30 graus, seguidas por momentos de instabilidade. Até o dia 8 de abril, o tempo deve permanecer estável na região serrana, com predomínio de sol e poucas nuvens. A partir daí, a umidade aumenta e favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde e da noite, mantendo o padrão típico do outono. Nesta terça-feira, toda a circulação atmosférica, toda a condição maior de chuva, ela se volta para o sul do país, com a formação de uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul,
que tende a se deslocar para o oceano, formando o que nós chamamos de ciclone extratropical. Esse sistema deve avançar pelo país nos próximos dias, com a formação de uma frente fria que começa a influenciar o tempo no Sudeste entre quarta e quinta-feira. A mudança marca o início de um período de maior instabilidade. Então, terça e quinta, variação de nebulosidade e uma pequena possibilidade de chuva isolada, tá? Considerando o ciclo diurno de temperatura e umidade, e por se tratar de uma região de serra, né? Então, existe aí possibilidade de chuvas isoladas, mas nada que chame muito a atenção. Entretanto, de quarta a quinta-feira, com a chegada do sistema frontal, aí sim a gente passa a ter condições para pancadas de chuva e trovoadas isoladas na quinta e sexta-feira. Com a chegada dessa frente fria, a tendência é de aumento de nuvens e leve queda nas temperaturas máximas. Após a passagem do sistema, o ar fica mais frio e úmido, deixando as manhãs mais frescas, mas sem previsão de frio intenso. Então, teremos aí chuva ainda nesse final de estação chuvosa. Lembrando que abril é a transição entre a estação chuvosa e a estação seca, então a gente ainda tem alguma chuva nesse início do mês, e ali, a partir da segunda quinzena, as chuvas se tornam cada vez menos frequentes e a temperatura começa a variar mais ao longo do dia. E agora a gente muda de assunto para falar de criminalidade, porque policiais militares realizaram uma operação contra o tráfico de drogas na manhã de segunda-feira, na localidade conhecida como Casinhas, do Espírito Santo, no bairro Quitandinha, em Petrópolis. A ação terminou com a apreensão de uma submetralhadora e drogas. Além disso, uma mulher foi presa no local. A ação foi desencadeada após informações de inteligência que indicavam o transporte de armamento utilizado por criminosos ligados ao tráfico na região do Quitandinha, vindos da comunidade da Provisória, no bairro Cascatinha, em Petrópolis. Durante as investigações, os agentes localizaram e apreenderam uma submetralhadora calibre 40, um silenciador, um monóculo, 2 carregadores alongados e 24 munições do mesmo calibre. Além do armamento, também foram encontrados no imóvel 69 sacolés de cocaína, totalizando cerca de 120 gramas do entorpecente. Uma mulher de 21 anos, responsável por guardar o material, foi detida no local. Diante dos fatos, a mulher foi conduzida para a 105ª Delegacia do Retiro, onde permaneceu presa pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. E olha, a Polícia Militar também prendeu um homem e apreendeu um adolescente em uma ação de combate ao tráfico de drogas em Três Rios. A operação teve início após denúncias de que uma casa no Habitat era utilizada como ponto de venda de entorpecentes. Os policiais foram até o imóvel, que era utilizado como ponto de tráfico de drogas no bairro Habitat, em Três Rios. No local, os agentes constataram movimentação típica do crime, com revezamento entre os envolvidos na comercialização de entorpecentes. O adolescente de 16 anos tentou fugir, mas foi apreendido posteriormente, e um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao todo, foram apreendidas 40 pedras de crack, R$ 105 em espécie e um celular. O adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. E agora a gente volta para Petrópolis, porque um homem foi preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil. A ação foi realizada pela Polícia Federal na manhã de hoje. A ação realizada na manhã desta terça-feira, intitulada de Operação Tolerância Zero, tem como objetivo reprimir a prática do crime de armazenamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet. Durante as buscas, os policiais da Delegacia da Polícia Federal de Nova Iguaçu confirmaram que o principal investigado armazenava e compartilhava material ilícito com conteúdo de abuso sexual infantil, o que resultou na prisão em flagrante. O celular dele foi apreendido e encaminhado para a perícia técnica criminal. O preso foi encaminhado ao posto da Delegacia Federal em Petrópolis e vai ser conduzido para o sistema prisional do Estado, onde vai permanecer à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E você vai ver depois do intervalo. Homem é preso por furto de celular em casa lotérica em Pedro do Rio. Veículo clonado é apreendido em Areal.
carretas de saúde começam atendimento em Três Rios e Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um homem de 48 anos foi preso por ter furtado um celular na tarde de segunda-feira em uma casa lotérica localizada na Estrada União e Indústria, no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis. O aparelho foi recuperado após ter sido trocado em uma loja da região.
Policiais militares foram acionados por uma funcionária de uma casa lotérica em Pedro do Rio, que relatou que um indivíduo havia furtado um aparelho celular do balcão do estabelecimento. Com base nas informações, os agentes se deslocaram até uma ponte próxima, onde o suspeito já havia sido contido por populares. O homem foi conduzido de volta para o local do crime, onde imagens de câmeras de segurança confirmaram a ação criminosa. Diante das evidências, ele confessou ter realmente furtado o aparelho e informou que já havia trocado em uma loja de celulares da região. Os policiais foram até o estabelecimento indicado, onde o proprietário confirmou a negociação e apresentou o aparelho subtraído que já havia sido formatado. Por essa razão, o suspeito foi encaminhado para a 106ª Delegacia em Itaipava, onde permaneceu preso pelo crime de furto. Já o responsável pela loja vai responder em liberdade pelo crime de receptação culposa, que indica que ele não sabia que o aparelho era furtado. O celular foi recuperado e devolvido para a vítima. E olha, um veículo clonado foi apreendido em Areal em uma ação realizada no bairro Delícia. Os 2 envolvidos foram ouvidos e liberados. Uma equipe da Polícia Militar realizava um patrulhamento no momento da abordagem. Durante a verificação inicial e um patrulhamento realizado no bairro Delícia, em Areal, a placa e o chassi do veículo apreendido apresentavam estar em conformidade com a documentação apresentada. No entanto, haviam inconsistências nos caracteres identificadores que levantaram suspeitas. Diante da situação, o veículo, conduzido por um homem de 27 anos, foi encaminhado por uma verificação mais detalhada junto à Polícia Rodoviária Federal, onde foram constatadas adulterações na placa, além de divergência na numeração do motor. Com a confirmação dos indícios de clonagem, o veículo foi apreendido e apresentado na 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde vai permanecer à disposição da perícia técnica. Os envolvidos, um homem de 27 anos e outro de 50 anos, foram ouvidos e liberados, sendo instaurado um inquérito policial para a apuração dos fatos. Ainda durante a ocorrência, foi constatado que o condutor não possuía a habilitação, sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Agora o assunto é saúde, porque as carretas do programa Agora Tem Especialistas começaram a atender pacientes do Sistema Único de Saúde na segunda-feira em Três Rios e Nova Friburgo. As unidades móveis do governo federal levam serviços de saúde até regiões com maior demanda, com foco no diagnóstico precoce de doenças. Em Três Rios, os pacientes têm acesso a consultas com especialistas e exames de tomografia. Já em Nova Friburgo, os atendimentos são voltados principalmente para a saúde da mulher, com consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias e biópsias. Os atendimentos são realizados por equipes multiprofissionais, com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O acesso aos serviços é feito por meio de agendamento prévio, com encaminhamento das secretarias municipais de saúde para garantir a organização dos fluxos. As carretas devem permanecer por cerca de um mês em cada cidade, garantindo continuidade no atendimento e ampliação do acesso à população. O programa conta atualmente com 63 unidades móveis em todo o país e já realizou atendimento em 16 regiões de saúde, com a meta de ampliar esse número até o fim do ano. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para esta quarta-feira, meio de semana. E como de costume, começando por Nova Friburgo, o dia na cidade será de muitas nuvens, com aberturas de sol, enquanto os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Já em Teresópolis, a quarta-feira será de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol em alguns momentos. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol com muitas nuvens na parte da tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. E os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus.
E agora partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite ainda será com muitas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias a previsão será bem parecida. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens, enquanto os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 31 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tpccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.